Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, Zélia. Boa noite a todos nós, né? Boa noite, Rita. Mais uma vez nós vamos aqui para o nosso estudo. Nossa leitura inicial é um trecho do livro Pensamento e Vida, capítulo 16, que fala da vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir os nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é uma carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre, para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. E aí, mais adiante, ele diz: o médico, que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de um pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passam, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei, venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações. Então, nesse momento, Senhor, agradecemos essa grande oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, o amparo para o nosso estudo desta noite, do Evangelho de Jesus, do Mundinho, que possamos ter boas reflexões, que as pessoas que possam nos ouvir hoje ou em algum momento possam colher frutos desse trabalho, possam fazer cada uma de suas reflexões, que Jesus possa envolver a todos nós nesse momento em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Estamos no estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que é o Mildinho, do Centro Espírita Francisco de Assis, baseado no Mildinho do Uberaba do Luiz Elias. E nós estamos no penúltimo capítulo, no penúltimo versículo do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Então, nessa passagem, que o Aloysio lembra, que ela é muito conhecida do movimento espírita por ela ser comentada por Allan Kardec no Evangelho. Então, a gente está tentando, a tentativa dele, né, do estudo do Aloysio, é fazer com que essa passagem, se a gente faça uma conexão de tudo que veio antes, porque o capítulo 12 tem essa característica, né? Ele nasce de uma diversidade. Jesus e os fariseus, né, têm uma relação conflituosa. Os fariseus tentando tirar Jesus do sério, sem conseguir, né, porque Jesus tem aquele equilíbrio. E ao contrário disso, Jesus, o que ele faz? Ele pega essa situação de adversidade e cria uma situação para poder fazer o ensinamento. E ainda eu acho interessante que ele fala, né, é uma coisa que a gente devia fazer sempre. Todos nós, quando alguém tenta te provocar com alguma coisa, com alguma polêmica, você pegar e fazer o possível para aquilo virar. E eu me lembrei que essa semana passada, eu assisti uma palestra um estudo acho que foi o Wagner que falou. Por exemplo, quando alguém pergunta para você a questão da reencarnação, né, que é uma polêmica. Um acredita, o outro não acredita, você sabe, tem ou não tem reencarnação? Aí ele falou assim, é muito simples de resolver, porque a pergunta era sobre isso. Aí ele fala assim, não, você diz assim, que a lei do amor é a maior lei, essa que é a lei importante. A lei da reencarnação é uma lei secundária. Então você segue a lei do amor e esquece o resto. Quando você segue a lei do amor, se tem reencarnação ou não tem, isso não é o mais importante. Então, achei interessante. Para que você vai ficar discutindo, né? Foi o Wagner do trabalho. Né? Eu achei bem legal assim, a proposta dele disso. Né? Então, a gente às vezes estuda, é para isso. E outra coisa também, acho que ele falou outro dia, sobre a educação da Montessori, né? Que ela fala, o problema é que a gente está educando para competir.
para disputar. Na realidade, a gente tinha que educar para colaborar, né? Que é o que ela chama de educação para a paz. Por que você trabalha? Você trabalha para criar uma condição melhor de vida para você, mas para os outros também. É um trabalho de cooperação. Agora, quando você trabalha só competindo com o outro, tentando ser melhor do que o outro, tentando criar situações de disputa, é o que gera guerra, né? Então, se todo mundo trabalhar em prol de todos, cada um em prol dos outros, a gente vai ter uma comunidade melhor. Então, é isso que ele está falando, né? Jesus aproveita essa oportunidade, né? Aí, quando Jesus é convidado por uma disputa, o que ele faz? Ele utiliza essa ocasião de testemunho em vez de ceder e entrar naquela disputa, né? Então, Se a gente conseguisse fazer isso, né, também seria muito bom. E aí ele fala que justamente é natural, então, que no final desse capítulo, que ele venha falar da família consanguínea e da família espiritual, porque é realmente onde existem, né? O lar é um ambiente familiar, é um local de muita disputa, né? De teste de paciência, né? Que a gente encontra muita diversidade, né? Então ele fala, vamos falar como a vida familiar acaba sendo uma síntese dessas situações, onde é um lugar onde o nosso conhecimento, o nosso testemunho do Evangelho tem que ser dado de forma mais clara, né? Aí ele fala, resumindo, ó, Da expressão, né, que é a arena principal do testemunho. Se a gente consegue vivenciar as situações em família com tranquilidade, lá fora, nas nossas relações, vai ser só uma projeção. Então, se você consegue viver bem e superar esses conflitos em família, com certeza você vai ter maior possibilidade de vivenciar esses conflitos, né? Lá fora. Aí ele fala, né, que a família é o nosso campo de mártir, né? E que o pessoal fala, a gente, eu tenho engraçado que eu também tinha essa noção, que os grandes mártires era lá no Coliseu, né? Mas não é no campo de Marte, por isso que as pessoas foram chamadas de mártires, né? Porque morriam no campo de Marte. E que a família é o nosso campo de Marte, né? O lugar em que a gente se entrega por amor ao evangelho em benefício dos familiares, né? Aí ele diz, ó, nós não sofremos pelos outros, nós sofremos em nome e pelo evangelho em benefício dos outros. Achei legal essa frase dele, porque não é um altruísmo puro, né? Porque na realidade, assim, dentro da lei divina, todo benefício que você faz para o outro, o primeiro beneficiado na realidade é você, né? Então, olha que coisa bonita, né? Da lei de cooperação mesmo, aí que o Wagner chamou a atenção, e que a gente vê dentro da proposta divina, porque cada vez que você faz pelo outro, na realidade você está fazendo primeiro para você. A troca, né, é muito importante. Você aprende, né? Entre Deus e nós existe uma ponte, e essa ponte vai ser sempre o próximo. Porque é nessas relações que a gente desenvolve que a gente realmente vai aprendendo, né? A estender os laços que são, por enquanto, ainda nem consanguíneos, né? A gente não consegue vencer essa arena de luta com os consanguíneos, então aí a gente também não consegue lá fora. Eu fico imaginando, na época de Jesus, assim, quando ele fez esse questionamento, as pessoas não iam entender, né, Rita, família espiritual ainda. Porque hoje a gente custa entender, já né? tem, a gente hoje, quanto tempo depois, a gente não tem esse entendimento ainda? A gente está estudando, a gente está até entendendo, mas quando você ouve, e se você falar para um leigo aí, que não estuda o evangelho, que não tem esse ensinamento aqui, ele não vai saber explicar. Quer dizer, entendeu? Para a pessoa explicar, ela tem que saber isso tudo aqui. Tem que ter esse entendimento, que não era dessa família consanguínea que Jesus estava falando. E naquela época, então, imagina, né? Então, vamos falar como é que é o nosso... Quer dizer, nós estamos falando, né, do versículo em que Maria e os irmãos de Jesus estão lá do lado de fora. Jesus está dentro de uma casa, né, onde passa o versículo,
E aí algum discípulo vem chamar de Jesus e pergunta, né? Pede para ele dizer que seus irmãos estão lá fora. E aí Jesus pergunta, quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? Que é o nosso versículo de hoje, né? Não, o anterior. Ah, esse era o anterior. Hoje Hoje o é. anterior. Aí, dando continuidade, fala: estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Então, nós finalizamos o estudo anterior falando que era um questionamento, né? Sobre a identidade espiritual. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu esposo, minha mãe? Qual é o perfil espiritual dele? Quem ele é em essência? Né? Em que patamar espiritual ele está? E eu acho que aí ele fala uma coisa que eu acho interessante. Quem somos nós, né? Dentro de uma perspectiva, é individual. Não é só você pensar quem é meu irmão, quem não, mas eu estou em que lugar, né? Jesus não precisava perguntar para ele, porque ele sabia, né? Mas nós não. Quem eu tenho, A né? Quem gente eu tenho ter sido, essa né? identidade, né? Que lugar é quem eu tenho sido, né? Em relação ao Essa outro, né? em relação ao outro. Eu achei interessante também quando ele procura essa identidade nossa, né? Para poder entender, né? Qual que é a minha posição em relação ao outro? Eu estou na vanguarda, eu estou na retaguarda? Estou um passo à frente ou um passo atrás? E aí ele fala, essa resposta, né, essa pergunta, né, tem que doer na gente. Porque, na realidade, qual que é o nosso grande erro? A gente acha que a gente está só lá na frente, né? Na retaguarda, mas na realidade a gente pode estar indo, né? Não, porque às vezes você tem alguma pessoa que você acha que que você é superior a ela, que você é mais espiritualizado que ela, mas você vai ver, se você for pensar bem, quem que é mais materialista, você ou ela? Aí, se determinadas coisas que você for perguntar para si mesmo, né? Você tem que perguntar para si mesmo. Você começa tendo respostas que vão te incomodar, né? E na realidade, quando a gente tem que pensar assim, né? O outro tem o conhecimento que eu tenho? É. Né? Aquele meu familiar, ele já consegue entender que seria a reencarnação e quais os benefícios da reencarnação? Dentro do que ele conhece, e do que você conhece. Quem é mais evoluído, quem tem mais É. postura, né? De, É aí é, sempre a questão lá do livro dos Espíritos, que Jesus fala para a gente sempre questionar isso, né? O que vale, o que tem realmente importância para Jesus dentro é a intenção, né? Porque às vezes a gente está só como os fariseus, né? Sepulcros caiados. Mas por dentro, então essa resposta e essa pergunta, né? E a resposta que a gente dá a ela tem que ser muito verdadeira. Qual a minha posição na família? e é o que ele está falando, né? Que tem um pessoal do lado de fora e um pessoal do lado de dentro. Você está do lado de dentro, você está do lado de fora, né? Qual que é a correspondência disso? Então, aí é onde ele estende a mão, né? Ele estende a mão e diz, olha, esses que estão aqui dentro têm mais afinidade espiritual comigo do que os que estão lá fora. Porque se tivessem mais afinidade, estariam aqui dentro, não estariam me chamando lá para fora, né? Então, ele fala assim, ó, aí levamos a questão para a nossa família. Existe uma parentela espiritual do lado de fora da casa com as minhas relações na casa espírita, na rua, com o vizinho, que às vezes não existe do lado de dentro do domicílio, nas relações consanguíneas de pais, irmãos, filhos e cônjuges. Então, às vezes você tem mais afinidade mesmo com alguém. Tem coisas que você fala com uma pessoa que está do lado de fora da sua casa, mas que você não tem intimidade ou não tem facilidade de conversar com alguém que está dentro, que é consanguíneo seu. E isso pode acontecer e acontece muito, né? Aí ele fala também, né, que as posições consanguíneas, né, que os espíritos, onde os espíritos reencarnam, elas desenham um mapa, né, um perfil, um layout, né, moral daquele grupo ali, né. E é verdade, né, e a gente vê assim como que as famílias são agrupadas mesmo por uma questão de afinidade, né. E quer seja uma afinidade de simpatia ou de antipatia também.
Porque tem muitas famílias, por exemplo, que ninguém combina com ninguém. E tem outras também que parecem assim, viver, né, completamente, né, afinizados, né? E aí onde Jesus fala, né, eu e meus discípulos estamos mais afins do que os que estão lá do lado de fora, que provavelmente seriam as mães e os irmãos. Que fala que nenhuma obra da codificação, nenhum estudo, né, existe uma menção em relação à situação dos irmãos, né, consanguíneos. Então, provavelmente que isso denota mesmo a pouca afinidade que existia entre eles. Aí ele vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vai lá no item 8. Aí ele fala, os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí ele fala assim, se você separar aqui, você fica estranho, peraí, o negócio é esquisito, né? Como? Quer dizer, aí se você for passar para a sua experiência, né? Fala, bom, peraí, não é isso assim não, né? Se eu for olhar para a sua família, você vai, quê? Opa, não, peraí, aquele ali, né? Aquele, não, tem alguma coisa errada no Evangelho. Mas, tu tem mais, né? Mais, sim, e tal. Mas, continuando, aí ele fala, continuando a explicação. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não? Então, quer dizer, tanto pode ter laços de amizade, de simpatia, de afinidade, né? Que ela até fala igual a propaganda da margarina, né? Mas também pode ser que esses laços sejam laços de uma coisa mais difícil, né? E pode ser um misto entre uma coisa e outra, que acho que é o que mais acontece, né? A maioria acho que é uma coisa, né? Eu me lembro que alguém me falou uma vez, assim, tipo assim, que tem sempre um espírito dentro da casa que é como que uma luz, que é aquele que vem, por pior que seja a família, por mais desajustada, mais complicada que ela seja, tem sempre um espírito ali que fica ali, que é diferenciado, né? Deus não, para que possa ter um porque amparo, né? a gente tem que entender, Rita, que a misericórdia divina, ela funciona junto com a justiça. Então, todos nós temos o compromisso com a lei de ação e reação, com a responsabilidade que a gente tem perante as pessoas, mas nunca a gente está sozinho. Pode observar, toda família pode ter o complicado, mas do lado do complicado tem aquele que vai ser tranquilo, que vai estar sempre procurando ajudar, sempre compreendendo. Né? Toda família tem isso. Isso é a misericórdia de Deus se fazendo presente, né? Porque imagina se a gente só tivesse dificuldade. A gente ia dar conta? Não. E acho assim que é uma coisa que tem que ser revirada mesmo, né? Porque às vezes é aquela história do lago, né? O lago pode estar límpido por cima, mas se tem lodo lá no fundo, ele está só aparentemente limpo. Então, de vez, às vezes, por exemplo, você tem uma família que tem lá um número de membros, é o que ele fala, né? Que vem um primo, às vezes está tudo certo, vem um primo visitar, bagunça tudo. Por quê? Quando você está dentro de uma família, dentro de um ambiente, que às vezes nem está tão bom, não é uma questão de estar bom, mas está estável. As pessoas já se acostumaram com aquela situação, ou com algum problema menor ou maior, as pessoas se acomodaram ali. Entra uma outra pessoa, ou vem morar, ou vem visitar, começa aquilo a dar uma reviravolta. É como eu visualizo assim, é como se o lago tivesse aparentemente limpo, mas veio alguém que cavucou o fundo e o lodo subiu, e o barro subiu. Então você tem que entender que você tem que ter essas questões. Eu me lembro muito dessas questões da Índia, né? Eu não sei se é assim, ainda tem casos lá, que diz que o homem se casa, na Índia é assim. Quando o homem se casa, a esposa dele vem morar na casa dele com a mãe.
Aí tem a matriarca, que é a mãe, né, a sogra. E se ela tiver 5 filhos homens, ela vai morar com 5 noras. E é um matriarcado, ela que manda, as noras obedecem. Ela não é servida a hora nenhuma. Ela que serve todo mundo, que é para não ficar, sabe, tem uma simbologia isso. Porque ela não é servida, então ela não fica devendo favor para ninguém. Tem essa ideia. Então, você pensa bem, cada vez que você morar com 5, 6 noras, como é que, né? Isso tudo dá um mexido na coisa, mas é a forma que eles vivem. E eu acho que ainda tem casos assim lá, não sei, agora no próximo estudo ele vai falar o Oriente se ocidentalizou, né? Mas muito a tradição deles lá é essa. Então, é a família que vai aumentando e aquilo tem que se acomodar de alguma forma. Então, geralmente, a coisa deve ser mais difícil, né? Então, ele fala assim, aí continua aqui, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da sua reencarnação. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade da existência. Quer dizer, é estranho, né? Quando ele fala isso, dói muito, né? 2 pessoas que nasceram do mesmo útero, da mesma mãe, né? E não consegue, né? É uma prova, né? Que o laço consanguíneo não vai dar, não é garantia, né? Porque tem questões de antes do berço, tem questões. Se você e seu familiar tivessem reencarnado sem o mesmo sobrenome, seriam amigos da mesma forma? Então, tanto pode ter laço de afinidade como não. Então, ele chama atenção também, né, que Jesus tinha a profunda afinidade espiritual, né, laços espirituais profundos com Maria, mas ele não tinha esses laços com os irmãos. Com os irmãos. Mas acontece, aí a gente de repente pode falar assim, mas Jesus não teve afinidade com os irmãos? Então eles chamam muita atenção, né, que o amor é diferente de afinidade, né? Então você pode amar profundamente uma pessoa, mas não ter atividade com ela. Ele dá até alguns exemplos, né? Os filhos dos Flamínio, o Publio e a Lívia, que se amavam, mas não eram espíritos afins. Ela já conseguia visualizar Jesus e ele tinha aquele orgulho, mas eram espíritos que se amavam profundamente, né? Então existem pessoas que enxergam a vida da mesma maneira, mas se odeiam. E às vezes elas enxergam a vida da mesma maneira, assim, negativa, né? São extremamente vaidosas e tudo. Aí se afinizam em função disso, mas não têm o sentimento do amor uma pela outra. Mas tem pelo laço de... E ele dá o exemplo de, por exemplo, 2 espíritos da mesma família que se odeiam, mas enxergam a vida da mesma maneira. São, né, ambiciosos, materialistas. Mas acreditam na violência, na mesma coisa, mas não tem afinidade, não significa, né? E tem aquela história também, por exemplo, tem 2 espíritos que estão vivendo na mesma família, assim, não vivem bem, e aí quando chega um que tem uma espiritualidade né, que é mais tranquilo, mais sereno, que é mais espiritualidade, esse vai incomodar os outros 2. Que já estavam lá naquela estabilidade. Os 2 se unem, né? Para não gostar do terceiro. Olha, gente, é muito sério, né? Aí ele fala, né, que Jesus e os apóstolos, além do amor profundo, tinham afinidade de ideias, mas também não era o mesmo padrão, né, evolutivo. Jesus acreditava, né, que o cumprimento da lei de Deus é o caminho da felicidade. Pedro também. Mas qual seria a diferença? Então, que Jesus vivia integralmente aquilo que ele acreditava, né? E Pedro é como nós, vivia às vezes, né?
A De vez gente é em assim, quando. né? Às vezes você vive, né? Às vezes você tem uma afinidade. Em alguns momentos, né, a gente já consegue ter uma afinidade com Jesus, mas aí oscila, né? Por isso que Jesus, ele fala, né? Por isso que Jesus é mestre e os outros são discípulos. Tem um capítulo do Jesus no Lar que fala justamente isso. Todos os apóstolos, todos os discípulos vão falando com Jesus assim: eu não sei, eu não mereço estar aqui, porque eu encontrei com fulano na rua, briguei, eu fiz não sei o quê. Eles vão contando, vários discípulos vão contando no capítulo que eles faziam coisas que estavam em desacordo, né? Que eles sabiam que estavam em desacordo, que eles não mereciam estar ali. E aí Jesus, no fim, vem e consola isso. Diz, não, mas é isso mesmo, né? Eu não vim para os santos e é assim mesmo. Se vocês já sabem, já tem esse conhecimento, já tem essa ideia, você só tem que continuar tentando. Mas não é, né? E o que nós vemos hoje também lá no asilo, o capítulo também falou isso. Você não pode desistir. Você tem que continuar tentando, porque cada dia você vai conseguir fazer um pouco melhor, né? Porque as coisas, as nossas características, tanto espirituais, elas vão. Ele fala, né, que tem as características consanguíneas, que ele fala da família dele que tem pé chato. Toda família tem alguma característica, né? Mas o negócio de ser careca, de ficar com o cabelo branco mais cedo, cada um tem a sua característica, mas as espirituais são diferentes, não é a mesma coisa, não é? E o que a gente faz, né? A gente tenta manter uma sintonia para fazer cada dia um pouquinho mais. Mas fazer sempre igual Jesus fazia, só ele mesmo, ou um espírito do nível dele, né? Então, como no nosso capítulo hoje está dizendo, no nosso versículo, né? Estendendo sua mão sobre o seu discípulo, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quer dizer, Jesus não está estendendo a mão de forma gratuita. E aí ele fala que toda vez que aparece, né, o pé é sentimento, e mão é um código de interpretação, né? Quando aparece casa, é casa mental, e a mão significa trabalho. Então, quando Jesus estende a sua mão sobre os discípulos para dizer que eles pertencem à família espiritual dele, é a mesma coisa de identificar um parente por uma característica, por exemplo, um pé chato. Então, ele está estendendo a mão dizendo, ó, eles trabalham comigo dentro do que eu, né, dentro daquilo que eu estou tentando ensinar. Eu faço e eles também estão aprendendo, né? Então, o traço, né, que define e conecta a família espiritual de Jesus é o amor pelo trabalho. Mas aí ele vai falar que não é o Mas não amor é ao pela trabalho por profissão, profissão, nem né? pelo salário, né? É o trabalho que gera benefício para o semelhante. Até no livro, acho que é mais, eu acho que você paga aqui, tem uma mensagem do Batuíra que ele fala trabalhar, trabalhar. Servir ao Senhor na pessoa do próximo. Para isso, o trabalho é legenda mágica. Trabalho que dissolva a tristeza, evite o desânimo, afaste as tentações e converta a influência do mal na força do bem. Trabalho que se inflame em otimismo e coragem, a fim de que a caridade se faça alegria e a alegria se faça amor universal. Trabalhar, trabalhar. O sol trabalha, a fonte trabalha, a pedra trabalha, o verme trabalha. Unamos-nos a Jesus para o trabalho incessante da construção do reino de Deus na terra, lembrando a advertência divina: quem deseje ser o maior nos céus, seja no mundo servidor de todos. Então é esse tipo de trabalho, né, que Jesus está mostrando ali, né? Não é o trabalho E às vezes até o remunerado, né? trabalho material, mas com uma ideia de você estar servindo, né, para um trabalho, ele dá aquele exemplo, né? A pessoa chega em casa, cansada do trabalho, aí o vizinho pede para ele entende de eletrônica, de eletricidade, e aí tem um problema elétrico na casa do vizinho, o vizinho fala, será que você pode me ajudar aqui que eu estou sem energia? Então, se você vai de boa vontade para ajudar o vizinho, até mesmo no trabalho material, você está É trabalhando um por trabalho. Jesus, né? É um trabalho por amor. Agora, se você vai de cara feia, né? Aí já não é um É. trabalho.
Aí ele fala, ganhando ou não, de dia ou de noite, em casa ou na empresa, no centro ou na rua, saudável ou doente, com muito obrigado, sem muito obrigado, mas você está ali, pronto para servir, né? Essa questão do sem muito obrigado, né? Nossa, isso é É triste, uma né? coisa que a gente tem que pensar Às vezes mesmo, porque você faz uma como coisa que e fala a assim, gente poxa, tem nem, um nem um hábito bom de obrigado, nem obrigado nem falou, né? obrigado falou. Aí A você já gente cobrou, cobra, né? né, na hora, né? Aí você já Se cobrou. você ama servir ao próximo, você faz parte da família espiritual de Jesus. Olha como é que você segue, hein? Será que a gente já está fazendo parte dela? É verdade. Então é o que a leitura falou ali, né? Gerar benefícios, saúde, bem-estar, crescimento, felicidade ao semelhante, ao amigo ou inimigo, ao estranho ou conhecido, ao parente ou vizinho. Eu vejo muito que a gente condiciona muito fazer a bondade para aqueles que a gente já tem um laço de afinidade. Aí é E, fácil, e, né? dentro da, e dentro da proposta divina é justamente você estender isso que você já é capaz de fazer para os afins, para aqueles que não são afins. É o desafio maior, é a dificuldade maior. Que é muito fácil você fazer um sacrifício por uma pessoa que você gosta dela. E aí eu fico imaginando que deve ser a posição dos espíritos superiores, porque aos olhos dos outros aquilo pode ser sacrifício, mas como você gosta, ama, você já faz com prazer. Os espíritos superiores, eu acredito que o sentimento deles em relação a isso seja sempre, não existe sacrifício para eles, por quê? Eles fazem por amor. E aí, quando você faz por amor, você não vê o tempo passar. É questão de uma mãe. Ela passa uma noite acordada com o filho? Passa tranquilamente. Ela se sente cansada? Sente. Mas se alguém chegar perto dela, nossa, mas você está fazendo um sacrifício desse, ela vai virar uma fera, porque ela não vai achar que é sacrifício. Ela está ali cuidando de alguém que ama. É verdade. Aí ele vai na Revista Espírita no 5 de março de 1862, é uma mensagem de Santo Agostinho. Você quer falar? Vamos lá. A vinha do Senhor. A vinha do Senhor. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo. Chegam numerosos. Vejo-os que acorrem. Vamos à obra, filhos. Eis que Deus quer que todos vós trabalheis. Então, o convite de Deus está claro aqui, né? Que todos nós, a gente tem que caminhar o quê? Para o trabalho, né? Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vede o belo sol no oriente, como se ergue radioso e deslumbrante. Vem vos aquecer e fazer crescerem os frutos da vinha. Vamos, filhos, as vindimas serão esplêndidas e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É o vinho do Senhor que será servido no banquete da fraternidade universal. Aí todas as nações serão reunidas em uma só e a mesma família, e cantarão louvores ao mesmo Deus. Armai-vos de relhas e de arados, se quiserdes viver eternamente. Amarrai as vides para que não caiam e se mantenham erguidas, e suas pontas subirão ao céu. Umas terão 100 côvados, e os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. O suco será de tal modo poderoso que dará força e coragem aos fracos. Será o leite a alimentar as crianças. Aqui a gente pode dar uma parada, né? Que tem um montão de coisa para começar, né? Quando ele fala, vede o belo sol do Oriente, né? Aí a gente custa entender, né? E ele deu uma explicação tão bonita, né? Porque que, na realidade, o Oriente, as civilizações do Oriente, né? Era uma tradição de espiritualidade, né? Os hebreus, hindus, chineses, as tradições milenares, né? Do Japão. Mas o que aconteceu? O Oriente se ocidentalizou. Então, ele falando que a gente
teria que voltar a isso para essa tradição de espiritualidade, né? Onde a gente usasse melhor a meditação, a medicina com a energia, né? A questão da arte, né? Eu lembrei até que quando fala a questão da medicina, há pouco tempo, eu não vou saber reproduzir tão bem, porque já tem algum tempo que eu vi, aliás, desculpe. Então, falando a questão da medicina, que ela não olha o ser humano assim, como um todo, de maneira isolada. É um todo. Então, se você tem uma dor lá no dedinho mindinho do pé, isso é um fator para se considerar. Então, o dedinho lá do pé tem a ver com o seu todo. Achei tão bonito isso. Né? A medicina tradicional chinesa, ela trabalha, a medicina a homeopata também trabalha dessa forma, né? Então, se você falar para um alopata assim, não sei, ultimamente eu estou sentindo mais calor do que eu sentia antes. Aí o alopata vai falar assim, não, porque está quente mesmo. O homeopata não, ele vai assim, não, mas então vamos pesquisar. Se existe algo que não existia antes, tem algum distúrbio, é alguma coisa que está começando de forma geral, e aí ele vai buscar, né, o que está provocando esse desequilíbrio. É a questão da espiritualidade mesmo, né? Você saber por quê. Aí é interessante que ele fala a questão de trabalhar na vinha, trabalhar pelo espírito, né? Então, por exemplo, não é a nossa devoção pelo trabalho material. Eu achei interessante ele dizer assim, o homem moderno trabalha para não trabalhar. A nossa ânsia em trabalhar é para depois não trabalhar, né? Toda essa tecnologia que a gente vai desenvolver, que foi desenvolvida agora, né, no século, é para que o homem trabalhe menos. Mas aí você morre de trabalhar para produzir coisas, né, que te impede de trabalhar. Aí dá o exemplo da batedeira de bolo, né, para não ter que ficar 1 hora mexendo na massa. Mas você faz um monte de hora extra para quê? Para comprar a batedeira. E aí da outra, por exemplo, antigamente você arriava o cavalo, colocava na carroça para viajar, né? Para não ter esse trabalho, o homem inventou o carro motorizado. Aí ele vai trabalhar até morrer para ter um carro, né? Ou 2 ou 3 carros, né? E aí a gente vai criando, né, essas situações. E todas as vezes que a gente vê no Evangelho também, vinha, videira, né? A uva, isso quer dizer o quê? Né? Está lá no Prolegômenos do Livro do Espírito, né? Do Livro dos Espíritos, que tem até o desenho, né? da videira. O que quer dizer isso? Né? É o trabalho estamos falando de espiritualidade e do compromisso que a gente tem com ela. Então, toda vez que eu trabalho, aparecer, né, ele fala assim, adquirir um conhecimento, né, para que ele seja transmutado em vida moral, ética e boa conduta familiar. Ler um bom livro espírita é um bom trabalho, frequentar um grupo de estudo, né? Aí ele fala, eu adorei do Chico Xavier quando ele deu o exemplo, que ele fala assim, você ama o Chico Xavier? Mas quantos livros você já leu dele? Você já leu dele? Dos 400, você já leu quantos? Se for menos de 10, não adianta se emocionar com a música do Fábio Júnior, né? Então, é muito cega, né? Graças a Deus. Ele puxa, né? Nesse aspecto, eu falei assim, gente, que bom, já li mais de 10. O movimento espírita é fundamental. Vou falar do jeito que ele falou, hein, quando eu falei. Ó. O movimento espírita é todo fundamentado no livro, mas o espírita, às vezes, não lê. Não lê, não quer estudar. E tem uma frase do Emmanuel, né? Que se você for espírita e não quiser estudar, procura outra coisa para fazer, porque você não vai dar para ser espírita, não. Né? Acha outra aí, porque... Aí é para ficar com vergonha, né? O outro aspecto que ele fala, assim, né? Da questão da... Quer ver? Espera aí. Armai-vos de relhas e de arados, se quiser viver eternamente, né? Então, a questão do... Voltei aqui, espera aí. Não, antes disso ele fala, né? Virar beber o vinho sagrado, que foi até a esposa de Zebedeu, né?
Zebedeu, no filho, no pede para um filho ficar à direita, né? E o outro ficar à esquerda, né? E o que ele fala, né? Se eles estariam dispostos a beber do meu cálice, né? E esse cálice tá simbolizando aí o sacrifício pessoal que cada um de nós tem que exercer, né, na obra do Cristo. E aí, quando ele fala assim, quem tem medo da dor, da fome, da doença, não serve a Jesus Cristo. Aí não adianta nada, você faz palestra, dá passe, escreve livro, mas não serve Jesus. Porque quem serve Jesus não tem que ter medo do sofrimento. Aí eu fiquei analisando assim o quanto que eu ainda tenho medo do sofrimento. Aí eu tentando Mas me às vezes conhecer. acho que não é uma questão de medo, que é o que ele fala, né? Há poucos dias eu conversei com uma pessoa que ela me falou que está passando por uma dificuldade muito grande, aquela coisa, mas que com muita fé, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, olha, você não é obrigada a gostar do sofrimento, ninguém gosta, não. Ele te incomoda, é normal. Até esses ensinamentos todos que a gente tem aqui, na realidade, eles têm que incomodar. Como uma palestra é boa se ela te incomodar. Porque se a gente vive num mundo de provas e expiações e somos tão imperfeitos, se achar que o negócio não te incomodou, é ou porque você está iludido, ou porque você está fingindo. Porque tudo que a gente está aprendendo é uma coisa incomodativa mesmo. Você não tem ainda a condição, né, de... Se os discípulos de Jesus que foram escolhidos, vai ter? Tem, lógico que tem. Lógico que a gente procura fazer cada dia um pouco melhor. Mas essas dificuldades a gente tem. Agora, o problema é quanto você vai aceitar e é quanto você não vai ter de revolta no momento que vier o sofrimento. Mas esse que é meu medo, de não estar tão, sabe, de não estar tão pronto, porque pelo conhecimento que a gente tem, a gente já tem que ter uma visão diferenciada. E não adianta que sem o cálice do vinho, né, vai ter regeneração? Não vai ter. Né? Existem fala, muitas questões aí, nossa, que a gente por tem que que Maria é o vencer, né? espírito evoluído? Porque ela falou, eis aqui a sua serva. Ela se apresentou e ela aceitou. Né? Terminamos esse? Não, aqui, ó, aí fala dos atritos, né? Os nossos atritos são frutos de não querer sofrer, levar vantagem. Se alguém invade meu domicílio, eu entro em luta. É a nossa visão de não querer levar prejuízo, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão. Eu me lembrei porque, tipo assim, agora não, os meus netos não estão tendo aula presencial, mas quando eles tinham aula presencial, às vezes era eu que levava eles na escola. E a gente sempre ia mais cedo. E aí eles ficavam assim, vó, põe o carro ali na frente. Eles queriam parar o carro na frente da escola, que tinha bastante vaga, eu sempre pegava eles mais cedo um pouco. E eles queriam que aí eu colocava mais longe, de propósito. Vó, por que você não põe lá na frente? Porque nós estamos adiantados, então nós podemos descer aqui e andar um pouco, que não é tanto, né? Vamos dizer, 30 metros, talvez, nem isso. E vamos deixar a vaga na frente da escola para quem estiver chegando atrasado, nós estamos adiantados. Só que aí acontecia da gente um dia estar atrasado e não ter vaga. E aí eles falavam assim, aí, vó, só você que deixa a vaga para os outros. Ninguém deixa, porque você não tem vaga agora e você chegou atrasada. Isso aí é problema deles, não é meu, né? Então, quer dizer, é uma forma boba de você ensinar uma criança, né? Porque o pai fominha que chega querendo vaga, já não está dando um bom exemplo para o filho. Um cara que chega e bota na vaga do idoso, ou bota na vaga ah, já vou sair do cadeirante, né? Quer dizer, você tem que... olha como é que é preciso você estar atento, porque o que você faz mexe com a cabeça das crianças. Forma a cabeça delas, né? A moral delas. Né? Então ele fala assim, ó, um pai brigando no trânsito, que exemplo que ele está dando para o filho? Né? Então a gente tem que... Mas aí ele fala, né? Que é a perspectiva do Cristo. E na perspectiva do mundo você vai ser o bobão, né? Da hora. E a do Cristo se alguém te pedir a capa, né?
Dê a Não, se alguém te pedir a túnica, né, dê a capa também, né? É sem apego, sem desgaste, sem retenção. Como que a gente precisa fazer isso? Porque a partir do momento que a gente entender que tudo isso é transitório, aí você vai realmente falar, porque você não vai carregar nada disso. Nós somos usufrutuários, né? E uma hora dessa vai ser pedido tudo de volta. Aí ele fala do armai-vos, pois, do arado e do machado, né? E que é a expressão que usou aqui no livro também, né? Se quiseres viver eternamente. Se quiseres Amarrai as viver eternamente, cepas né? para que não caiam e se mantenham erguidas e suas ramas subirão aos céus. Há pouco tempo, uma pessoa me ensinou aqui em casa tem uma parreirinha que ela está difícil de ir, coitadinha. Eu acho que ela vai dar umas uvas muito boas, porque eles dizem que quanto mais a parreira sofrer, mais melhor é a uva, né? Mas a minha, coitadinha, nem eu sei nem se ela vai dar uva, porque já está sofrendo há muito tempo. Eu não sei lidar direito. Aí uma pessoa me ensinou. E aí realmente você tem que ir cortando, e aí aqueles raminhos mortos você joga e encaixa eles, porque ela tem que. Ela vai subindo nela mesma, tá? Então é isso que vai fazer que ela dê os cachos de uva, né? E aí é o que ele está falando aqui, né? Que é o machado, né? Limpa o terreno, derruba as toras e limpa o matagal, né? Então, ou seja, alguma coisa tem que ser derrubada para que a outra se erga. E o machado representa isso. Então, para que o meu amor pelo evangelho se erga, o meu amor pela posse material tem que tombar, que é o machado. E o arado tem que cortar, ferir e rasgar o solo, senão a semente não penetra. Então, o arado vem rasgando, né? Vem cortando. Se a semente não penetrar, vai ser um processo de perda, né? Que ela não vai ter raiz, né? Então, Aí onde ele fala, né, que o processo de perda, de dor, de sofrimento, perder a saúde, perder dinheiro, perder emprego, é o arado rasgando o solo. Porque enquanto o solo da nossa consciência estiver compactado, a gente não vai ficar com aquelas velhas concepções de posse, de destaque social. ele fala também, né, que a gente tem que, quando ele fala na leitura ele falou, se mantenham erguidas, né? Amarrai as vides para que não caiam e se mantenham erguidas. Quer dizer, é a nossa responsabilidade de verticalizar o nosso pensamento, né? Fazer com que a gente saia desse plano material e busque mais as coisas do espírito, a verticalização. Toda a vida familiar que se verticalizou vai dar muitos frutos que virará vinho para sedentar a sede dos sedentos, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir se verticalizar, aí nós vamos produzir frutos que vão matar a sede, né? E essa questão também de ganhar a vida eterna, ele fala, né, que o resto é tudo passageiro. Então, por exemplo, a sua profissão, o cargo que você ocupa, não quer dizer nada. Qual que é o seu currículo? E aí, o que você vai apresentar? Aí ele vai falar, né, que a gente vai apresentar para quando a gente desencarnar, tanto para a nossa consciência, para o nosso anjo guardião que avalizou a nossa encarnação, nós vamos ter que, né, conversar com ele olho no olho e dizer, né, eu vim, você me avalizou, falou que ia me ajudar, e eu estou voltando como? Voltei melhor? Quanto que eu fiz? Né? Isso equivale, né? Que não assim, vou chegar lá e falar assim, eu trabalhei, ganhei, não. Vai ser aquele perdão que você concedeu, a briga que você deixou de entrar, né? A implicância que você não fez com algum colega, tudo aquilo que você fez em prol do outro e para se entender, né? Para ter uma convivência mais harmoniosa com o outro, é que vai ser a sua defesa, né? Vamos dizer, seu argumento dentro naquele momento, né? A leitura continua assim, ó. Eis a vindima que se vai fazer. Ela já se faz. Preparam-se os vasos que devem conter o sagrado licor. Aproximai os lábios, vós que quereis provar, porque esse licor vos embriagará
De celeste ebrieis e vereis Deus em vossos sonhos, enquanto esperais que a realidade suceda ao sonho. Filhos, essa vinha esplêndida que deve erguer-se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é necessário mostrá-la pujante e forte. E vós, crianças, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-la, a propagá-la. Cortai os brotos e plantai em outro campo. Eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. Sim, digo eu, enfim, todo mundo beberá do suco da vinha e bebereis no reino do Cristo como o Pai Celeste. Sede, pois, fortes e dispostos, e não vivais vida austera. Deus não pede que vivais em austeridades e privações. Essa parte que eu achei linda, por isso que eu estou lendo. Não pede que vos cobrais com os cilícios, quer que vivais apenas conforme a caridade e o coração. Ele não quer mortificações que destroem o corpo, quer que cada um se aqueça ao seu sol, e se fez uns raios mais frios que outros, foi para dar a compreender a todos quanto é forte e poderoso. Não vos cobrais com o cilício, não servieis a vossa carne aos golpes da disciplina. Para trabalhar na vinha é necessário ser robusto e poderoso. O homem deve ser o vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para transformar em raça bastarda e escálida. Ele a fez com a manifestação de sua glória e seu poder. Vós que quereis viver a verdadeira vida, estai nas vias do Senhor, quando tiverdes dado pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores e a vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios e vossa alma, transportada nas asas brancas da caridade, subirá para Deus, tão bela e pura quanto o lírio que se abre pela manhã a um sol primaveril. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande, o campo do Senhor é grande. Vinde que Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Santo Agostinho. E quando ele fala aqui, né? Eis que a vindima que se vai fazer, ela já se faz. Preparam-se os vasos que devem conter o sagrado licor. Então, quer dizer, quando a gente pensa na regeneração, a gente tem que entender, né? Não tem um tempo limitado, né? Uma data limite, igual todo mundo fica falando. Porque para alguns a regeneração já está acontecendo. Hoje aconteceu, né? Hoje já aconteceu. Quantos mártires aí redimidos, né? Já deram sua cota para o mundo e hoje estão aí do mundo espiritual nos inspirando a fazer também a nossa parte. Né? Vai existir um momento, não determina uma data certa, mas no momento, não exato como o pessoal está achando, mas muito mais adiante, em que o planeta realmente cumprir a parte dele e ele for de fato um planeta de regeneração, o Wagner fala, né? Porque aí os criminosos não vão encarnar mais aqui. Esses não vão mais, eles vão para outros, não para outros planetas. Agora, neste momento, por exemplo, para Paulo, a regeneração já aconteceu há 2000 anos atrás. E a nossa regeneração também pode acontecer a qualquer momento, só depende do quê? Da gente realmente fazer a escolha certa, né? De você ter um... E às vezes, e isso geralmente acontece depois de um grande sofrimento. Então, a pessoa, depois que ela tem algum problema, por exemplo, esse negócio da pandemia, uma pessoa que teve esses processos, com certeza ela está dando mais valor à vida, mais espiritualidade. Agora, ele até fala em algum momento, né, que às vezes as coisas acontecem para você despertar, mas não desperta para todos, é para alguns só. A gente, nem todo mundo tem essa visão, né? O fruto tem o tempo certo para amadurecer.
cada cacho da uvinha lá. No livro Paulo Estevão, tem uma parte que fala sobre o trabalho, assim, que eu achei interessante. Ele fala assim, olha, na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Aí falando em termos de trabalho, né? Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria, as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço, o doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigentes benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Bonito, né? Então, quer dizer, se a gente tiver essa noção mesmo de espiritualidade, de trabalho, quanto a gente precisar, tudo fica mais fácil, mais tranquilo. Porque é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que Deus nos dá toda oportunidade, mas as escolhas são nossas, né? Aí eu tenho no livro Relatos da Vida, tem um capítulo que chama Lição Paternal, que conta uma história bem interessante, que eu achei que tem a ver com o nosso estudo de hoje. Ele conta a história assim, que um israelita muito rico, que vivia em Jope, ele era um homem muito rico, mas ele tinha muita consideração, era muito nobre na sua conduta, muito simples nos seus atos e era reconhecido como um filósofo. Então ele fazia na casa dele reuniões semanais com estudiosos para estudar as escrituras, para debater os problemas do povo, criar soluções. E ele tinha um filho único que chamava Boaz. Aí um dia, numa dessas reuniões, tinha lá um rabi muito ilustre, conhecido, e esse rabi começou a defender que diante de Deus todas as consciências são livres. E o filho dele, do israelita, ele começou a dizer que não, que todas as criaturas são obrigadas a executar matematicamente a vontade de Deus. Então criou-se essa polêmica, por isso que eu lembrei também do nosso estudo. Criou uma polêmica, não, Deus manda e o outro obedece ou existe oportunidade, né? Só que deu tanta polêmica que o filho dele, vendo que todo mundo estava, a maioria das pessoas estava ficando ao lado do rabi, ele ficou bravo, ficou furioso e aí pediu a opinião do pai, porque o pai era dono da casa, ele sendo filho. E aí o que ele pede? Sabiamente ele pede para que a decisão, que a questão fosse adiada para dali a um mês. E aí, nesse mês, isso deu oportunidade que a reunião acabasse em harmonia, sem briga, sem confusão. E aí ele pegou esse Hanina, acho que ele chama. Primeiro ele começou a dar tarefas para o filho. Primeiro ele entregou para ele 2 bolsas de ouro para negociar em Jerusalém, porque ele era muito rico, né? Mas falou assim, ó, você não pode alterar em nada, tem um planejamento fechado, com data de saída, de retorno, quanto que você pode gastar com você mesmo, não pode mudar nada. Tá ruim, som? Às vezes está dando instabilidade na minha internet aqui também. Aí ele estava assim, quanto que ele podia gastar. Depois ele entrega uma grande quantidade de lã, mas determina que preço que ele vai vender. Em seguida ele entrega um tesouro de peças de prata, que seriam dele, mas antes disso ele tinha que entregar para um usurário por um período de 10 anos, e aí depois desses 10 anos é que essa prata voltaria com rendimentos para ele. E por fim ele dá um grande campo para plantar, mas dá uma ordem expressa que ele só podia cultivar trigo, ele não podia cultivar outra coisa. E o filho, como era muito obediente, sempre fez tudo que o pai mandou. Mas no final mas sempre ficava triste, decepcionado. Então ele vai no pai e argumenta: poxa, eu já tenho maioridade, né? E a sua autoridade de pai é generosa, mas está me impedindo que eu edifique meu próprio destino. E aí ele diz: nesses 20 dias eu fiquei algemado aos seus desígnios. Porque, imagina, eu vou deixar 10 anos no dinheiro, essa prata com coisa, eu não sei nem se eu vou viver isso. Por que eu vou plantar trigo se lá era melhor plantar uva?
Então, e aí ele pergunta, por que o pai lhe sonegava o direito de tomar as suas próprias decisões? E aí o pai diz assim, tem razão, filho. Compreendes agora a nossa liberdade à frente do Pai justo? O Criador concede às criaturas todos os bens da criação, sem constranger-lhe o exercício da livre escolha. Cada homem é independente na própria alma, a fim de eleger o próprio caminho. O tema não comporta discussões. Deus nos concede a todos a fazenda valiosa da vida, entretanto, cada um de nós é responsável pela sua própria consciência, no que sente, pensa, fala e realiza perante a lei. Então, existe uma lei, que é a lei de amor. Mas você, por que caminhos você vai buscar? Esse é o caminho para você. Então, a gente tem que entender isso, né? Eu achei interessante a história, porque fala justamente, né, desse livre-arbítrio que a gente exerce, mas nem sempre de forma equilibrada. Ali, uma prece do Emmanuel, chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a viver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Uma semana de muita paz e muita harmonia para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser.